As fazendas de cria são as que precisam dominar o maior número de variáveis e, portanto, as que mais têm contas para fazer. Monitorar as categorias dentro do rebanho e anotar tudo, desde a estação de monta até a taxa de desmame, é gestão pura. O gerente técnico regional Corte e Pasto da DSM, Marcelo Guimarães, conta para o Cairo Rodrigues como essa matemática pode ajudar nos resultados. Isso mesmo, Márcia. Vamos falar aqui sobre o programa Gestão DSM e quem está conosco aqui é o Marcelo Guimarães. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Muito obrigado, cara. Sempre um prazer estar falando com o Noticiário Tortuga aqui. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. E Marcelo, o programa Gestão DSM vem fazendo aí um excelente trabalho em colaboração com muitos produtores, trazendo dados e análises desses dados para serem implementadas estratégias aí em cada propriedade. E hoje a gente queria falar contigo aqui sobre a importância da coleta de dados durante a cria. Qual que é a importância das anotações, de toda essa coleta desse material de dados durante essa etapa da produção, durante a cria? A cria é um ciclo que ela demora aí em torno de 20 meses para ela poder realizar a operação, né? Ou seja, a vaca emprenha, depois ela vai parir, depois ela vai desmamar. Então é mais ou menos 20 meses aí. Se você não anotar isso no período, você acaba se perdendo, né? Então, a primeira anotação importante, cara, é a primeira estação de monta. Então, definir a estação de monta, quanto tempo vai ser de estação, né? Definido o tempo de estação de monta, a gente anota também quantas fêmeas vão ser expostas e quais são as categorias, né, que vão ser expostas na fazenda. Então, anota quantas vacas, quantas novilhas, quantas primíparas, quantas secundíparas, se esse for o caso da fazenda, e quantos touros vão ser usados no repasse. Esses dados vão ser importantes ser anotados, porque lá no final, depois de 20 meses, mais ou menos, quando a gente fizer a conta de quilo de bezerro desmamado por fêmea exposta, que é o principal índice que a gente tem hoje, o que mais impacta, né, ele precisa desse número de fêmeas que foram expostas nessa estação agora. Então, você vê um intervalo grande, né? Então, 20 meses aí, se a gente não anotar, a gente se perde. Logo depois dessa anotação, cara, que a gente anota o número de fêmeas, quando a gente termina a estação, mais ou menos um mês e meio ou 2 meses depois, o veterinário vem e faz o toque das vacas e a gente tem o primeiro cálculo do índice, né, que é o índice de fertilidade. Após esse dado, a gente se prepara para a aparição, que acontece mais ou menos aí entre agosto e final do ano, em dezembro. E aí a fazenda se prepara para isso, a gente vai ver quantos animais nasceram, e aí desse número, em cima daquelas vacas expostas, em cima das vacas prenhas da fertilidade, você tem o índice de natalidade, que a gente calcula também. Depois desses bezerros nascidos, cara, a gente tem o número de bezerros machos e fêmeas, né? E a gente faz a conta do terceiro índice, que é importante, da perda pré-parto, ou seja, quantos bezerros nasceram em cima das vacas que ficaram prenhas. Então a gente sabe quantas vacas perderam aí e não pariram. É um índice importante, né, perda pré-parto. Então o outro índice para frente é a mortalidade, que seria dos bezerros do nascimento ao desmame, essa mortalidade, e depois o índice da perda da prenhez até o desmame. Também é importante, tem que ficar em torno de 10% hoje, que é um índice que está chamando a atenção. E aí, por fim, quando a gente desmama esses bezerros, a gente pega o número de bezerros desmamados, né, e a gente divide pelo número de vacas expostas e a gente tem a taxa de desmame feita de maneira correta, que seria o número de bezerros desmamados em cima do número de fêmeas expostas. E aí chega no último índice, que é a estrela, né, do que a gente considera. Seria o quilo de bezerro desmamado por fêmea exposta. Então a gente tem lá o peso a desmama multiplicado pelo número de bezerros desmamados, né, o peso médio entre fêmea e macho, multiplicado pelo número de bezerros desmamados, dividido aí pela quantidade de vacas expostas lá. E a gente tem hoje que clientes que mais ganharam dinheiro nessa última safra agora, os mais rentáveis, foram acima de 160 quilos aí de bezerro desmamado por fêmea exposta. Então você vê, cara, a importância das anotações. A gente chegou lá desde o número de vacas que foram expostas até agora o quilo de bezerros desmamados por vaca exposta, isso em um período de mais ou menos 20 meses. E todas as anotações dessas fases aí da cria vão ser fundamentais para o produtor entregar um produto de excelência lá no final de todas as etapas do processo completo de produção? Se você pegar, por exemplo, uma anotação básica, né? Quantas primíparas eu tenho no rebanho ou quantas novilhas eu estou expondo, eu tenho ideia de mais ou menos quanto a fazenda faz de pressão de seleção genética, né? Então, se a gente tem uma reposição de mais de 20% das fêmeas aí por ano, né, das matrizes da fazenda, o produtor está trabalhando para ter uma evolução genética na fazenda e entregar um produto de melhor qualidade, né? Sempre lembrando que o que a gente precisa é que uma matriz de corte, né, ela precisa entregar um bezerro por ano. Quanto mais próximo da metade do peso dela esse bezerro tiver a desmama, mais rentável ela é.
Então, hoje a gente tem um intervalo entre partos no Brasil aí variando de 15 meses acima, e o que a gente precisa é de ter esse intervalo entre partos hoje de 14 meses abaixo. É fundamental que o produtor ele anote aí todas essas fases da cria para ele criar as melhores estratégias para ele durante outros processos dentro da propriedade, né? E é por isso que a DSM tem colaborado aí com o programa Gestão DSM, né, Marcelo? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Mais uma vez eu que agradeço, cara, é sempre um prazer.